O pacote chegou numa terça-feira ensolarada. O pequeno Billy, de 10 anos, encarava o pacote com curiosidade e um brilho nos olhos. "É da vovó", disse sua mãe sorrindo. Billy adorava ganhar presentes, especialmente os da vovó. Ele rasgou o papel com entusiasmo, ansioso para ver o que estava dentro. Dentro da caixa havia uma boneca antiga, diferente de qualquer outra que ele já tinha visto. Ela tinha um rosto de porcelana, rachado com o tempo, mas ainda assim bonito. Seus olhos de vidro eram de um azul penetrante, parecendo segui-lo aonde quer que fosse. A boneca usava um vestido de veludo preto esfarrapado e segurava uma pequena boneca de madeira nas mãos. "Nossa!", sussurrou Billy um pouco assustado, mas estranhamente atraído por ela e sua aura misteriosa. Naquela noite, Billy colocou a boneca em seu criado mudo, ao lado da cama. Enquanto estava deitado, não conseguia se livrar da sensação de que os olhos azuis da boneca o observavam, mesmo no escuro. O primeiro acontecimento estranho ocorreu naquela mesma noite. Billy acordou com um sussurro suave. Ele sentou-se na cama, com o coração acelerado. Os sussurros pareciam vir da boneca. Ele poderia jurar que a viu mover os lábios. Billy esfregou os olhos, tentando acordar completamente. Os sussurros pararam. Ele disse a si mesmo que era apenas um pesadelo. A boneca estava exatamente onde ele a havia deixado, no criado mudo. Seus olhos azuis pareciam perfurá-lo. Ele deu um passo hesitante em direção à boneca, depois outro. Ele prendeu a respiração, procurando por qualquer som. Silêncio. Ele estendeu a mão e tocou cautelosamente o rosto da boneca. Estava gelado como tocar um bloco de gelo. Billy puxou a mão com um grito. A boneca parecia diferente, errada. Os dias seguintes foram repletos de eventos perturbadores. Sombras pareciam se mover no canto do olho de Billy. Ele ouvia risadinhas suaves vindas de seu quarto quando não havia ninguém lá. Certa noite, Billy estava brincando com seus carrinhos na sala de estar. Ele olhou para o topo da escada. Ele poderia jurar que viu a boneca olhando para ele. Ele piscou e ela havia sumido. "Mãe!", ele gritou com a voz trêmula. Ela entrou na sala. "Deve ter sido a luz, querido", ela disse. Os pais de Billy começaram a notar seu medo crescente. Ele estava tendo pesadelos, acordando gritando. Ele se recusava a ficar sozinho em seu quarto. "O que foi, Billy?", sua mãe perguntou uma noite enquanto o colocava na cama. "A boneca", ele sussurrou. "Ela está viva?". Sua mãe franziu a testa. "Não seja bobo, querido", ela disse. Mas, mesmo enquanto dizia as palavras, um arrepio percorreu sua espinha. Ela também tinha ouvido os sussurros. Ela só não queria acreditar. "Billy, você moveu a boneca?", perguntou seu pai, pegando-a e colocando-a de volta na mesa. Billy balançou a cabeça com os olhos arregalados de medo. "Não, papai, eu juro", ele sussurrou. Seu pai olhou para ele por um longo momento, depois afagou sua cabeça. "Deve ter sido apenas um sonho", ele disse, embora não parecesse convencido. Na manhã seguinte, a mãe de Billy encontrou a boneca na cozinha. Estava sentada à mesa, bem ao lado de sua xícara de chá favorita. Ela congelou, seu coração batendo forte no peito. Como ela foi parar lá? Ela tinha colocado de volta no quarto de Billy na noite anterior. Essa boneca precisa ir embora. Naquela noite, os pais de Billy decidiram se livrar da boneca. Eles a embrulharam em um saco de lixo e a levaram para fora, até a lata de lixo. "Ela se foi agora", disse seu pai, abraçando Billy com força. "Tudo vai ficar bem." Billy queria acreditar nele, mas ele não conseguia se livrar da sensação de que não tinham visto a boneca pela última vez. De repente, ele ouviu um arranhão em sua janela.
Ele se sentou com o coração acelerado. Parada ali, sob a luz pálida da lua, estava uma figura segurando a boneca. Ela estava viva. Billy gritou. Seus pais entraram correndo no quarto. O que foi, Billy? O que há de errado? Sua mãe chorou, correndo para o seu lado. Billy apontou para a janela, mas a figura havia sumido. A boneca, ele ofegou. Ela estava aqui. Seus pais trocaram um olhar preocupado. Eles procuraram pelo quarto, mas não havia sinal da boneca ou da figura. Billy, não há ninguém aqui, disse seu pai, tentando parecer calmo. Você deve ter tido um pesadelo. Mas Billy sabia que não tinha imaginado. Ele tinha visto a boneca e ela estava viva. Os dias se transformaram em um tormento embaçado. Os acontecimentos estranhos se intensificaram. Objetos voavam pela sala. Os sussurros se transformaram em grunhidos ameaçadores. Os pais de Billy estavam desesperados. Eles finalmente decidiram consultar um especialista. Eles encontraram uma velha que morava nos arredores da cidade. A mulher ouviu atentamente enquanto os pais de Billy descreviam a boneca e os eventos aterrorizantes. A boneca, ela disse com a voz rouca de idade, é um receptáculo. Uma entidade que se alimenta do medo, ela disse. A velha disse a eles que a única maneira de quebrar o domínio da entidade era destruir a boneca. Mas não seria fácil. A entidade era poderosa e protegeria a boneca a qualquer custo. A boneca tinha que ser destruída em solo sagrado, um antigo cemitério abandonado nos arredores da cidade. Este cemitério era conhecido por suas histórias de assombrações e mistérios. Os pais de Billy, desesperados para ajudar o filho, decidiram seguir as instruções da velha. Eles sabiam que estavam arriscando tudo, mas não tinham outra escolha. Naquela noite, encobertos pela escuridão, eles entraram furtivamente no cemitério, Billy agarrando a boneca com força. O medo era palpável, mas a determinação deles era ainda maior. O ar era pesado de pavor. O silêncio quebrado apenas pelo farfalhar das folhas. Cada passo parecia ecoar no vazio, aumentando a tensão. Eles encontraram o centro do cemitério, um círculo de lápides antigas cobertas de musgo. O lugar parecia ter sido esquecido pelo tempo. À medida que se aproximavam do centro, a boneca nos braços de Billy parecia estar queimando, irradiando um calor intenso. Era como se a entidade estivesse lutando para manter seu controle. Ele gritou, deixando a boneca cair. O medo tomou conta dele, mas ele sabia que era necessário. O chão começou a tremer. A terra parecia viva, reagindo à presença da boneca. A entidade estava furiosa, uma fúria que parecia crescer a cada segundo. Ela não queria ser enviada de volta, lutava com todas as suas forças. Ela girou ao redor deles, uma massa de escuridão e fúria, ameaçando engolir tudo. Billy sabia que eles tinham que fazer algo, e rápido. O tempo estava se esgotando. Ele se lembrou das palavras da velha. Ela se alimenta do medo. Essas palavras ecoavam em sua mente. Fechando os olhos, Billy pensou em tudo de bom em sua vida, tudo que lhe dava coragem e força. Ele pensou em seus pais, sempre amorosos e protetores, seus amigos leais e seu cachorro fiel, sempre ao seu lado. Ele abriu os olhos, uma nova determinação queimando neles, uma chama de coragem. Ele não deixaria a entidade vencer, não enquanto ele tivesse forças. Ele respirou fundo e pegou a boneca, sentindo o peso da responsabilidade. Estava quente como brasa, mas ele a segurou com força, ignorando a dor. Ele fechou os olhos e imaginou o poder da entidade se esvaindo, fluindo de volta para a boneca, como um rio de energia. Ele a imaginou encolhendo, enfraquecendo, perdendo sua força. Ele abriu os olhos e arremessou a boneca com toda a sua força em direção à lápide mais antiga do círculo, um alvo perfeito.
A boneca se espatifou contra a pedra, quebrando em 1 milhão de pedaços, cada fragmento brilhando com uma luz estranha. Uma onda de energia irrompeu do impacto, jogando Billy, sua mãe e seu pai para trás, como se uma explosão tivesse ocorrido. Tão rápido quanto começou, acabou. O silêncio tomou conta do lugar. A escuridão opressiva se dissipou, substituída pelo brilho suave da lua que iluminava a noite. Billy olhou ao redor para os restos estilhaçados da boneca, uma sensação de alívio o envolvendo, como um cobertor quente. O pesadelo finalmente havia terminado, e a paz reinava novamente.